mais uma vez o Flamengo joga mal e perde a oportunidade aí de encostar, né? Conseguir ficar na cola do Palmeiras. O Flamengo aí empatou com o Botafogo pelo Maracanã. Era um jogo muito importante para o Flamengo vencer esse jogo, não deixar a peteca cair, né? E o Palmeiras se distanciar. Acabou que o Flamengo aí empatou o jogo e o Palmeiras venceu. O Palmeiras hoje abre 4 pontos de vantagem em cima do Flamengo. Um jogo que era muito importante para o Flamengo não perder e nem empatar. O Flamengo conseguiu empatar o jogo e o Palmeiras aí conseguiu abrir 4 pontos de vantagem porque venceu o Bragantino lá em Bragança Paulista. Agora, cara, todas as vezes os times sempre abrem as pernas para o Palmeiras, sempre na reta final do jogo. Foi assim contra o São Paulo, agora contra o Bragantino, né? E o Flamengo não consegue ter uma sequência de bons jogos. Não consigo entender o que acontece com esse elenco do Flamengo de 2020 para cá, né? O Flamengo não conseguiu mais ter boas sequências de jogos. Essa é a verdade. E o Flamengo ele não consegue, cara. É muito complicado da gente entender essa situação do Flamengo aí nas partidas, principalmente são partidas decisivas para o Flamengo. O Flamengo jogou muito na quinta-feira contra a LDU, né? Fez um jogo impecável, um jogo muito importante. O Flamengo tinha que fazer o dever de casa e o Flamengo conseguiu fazer. Hoje era mais um jogo que o Flamengo também tinha que fazer o dever de casa, mas os caras não conseguiram fazer um jogo bom e o Flamengo acabou empatando no clássico contra o Botafogo. É impressionante como o time do Flamengo ele depende do Arrascaeta. Parece que foi só o Arrascaeta sair, né? Foi só ser substituído, o Flamengo parece que morreu. Outra coisa também é que o Flamengo só tem gás durante 15 minutos de jogo. O Flamengo tem que fazer gol durante esses 15 minutos. Se o Flamengo não conseguir fazer esse gol nos 15 minutos, ou o time cansa, ou o time desanda dentro de campo, sei lá, parece que o time empolga dentro de campo e acaba, né, isso acabando o Flamengo tendo maus resultados, né? E também compromete também a temporada do Flamengo. E o Flamengo no final da reta final do Brasileiro sempre vai ficar brigando ponto a ponto, né, com o time concorrente. É incrível isso no Flamengo. O Flamengo nunca consegue ser campeão, né? Tipo, como ele foi em 2019, numa ampla vantagem, que é um recorde até hoje, nunca foi superado. Engraçado que depois de lá o Flamengo também sempre ganhou títulos apertados. Contra aquele jogo que o Flamengo perdeu para o São Paulo, estava dependendo do Corinthians empatar com o Internacional e acabou que o Corinthians acabou empatando com o Internacional e o Flamengo foi campeão perdendo o jogo para o São Paulo. Então você vê que esse histórico do Flamengo já é antigo, né? Entra elenco, sai jogador, entra novo jogador e o Flamengo continua do mesmo jeito, né? Ou seja, eu não quero que ser um torcedor, né, de um torcedor viúva. Não é isso não, gente. Eu estou aqui fazendo meu ponto de vista, né? Eu sei que o Flamengo não vai repetir aquele feito de 2019. É muito raro você ver um clube, né, fazer feitos como o Flamengo fez de 2019, principalmente aqui no futebol brasileiro e no calendário brasileiro, que é muito extenso, né? Você pode observar que naquele ano de 2019, os dois melhores times do mundo, na minha modesta opinião, sem clubismo, era o Liverpool e o Flamengo, né? Então você viu naquela final lá, que foi uma final muito equilibrada, né? Acabou que o Liverpool foi ganhando o Flamengo ali já nos acréscimos, né? Você vê que o Flamengo era um grande time. O Liverpool também era um grande time, mas o Liverpool também desde aquela época não conseguiu mais engrenar, né? Não conseguiu ter aquele time que foi de 2019 também. Ou seja, então o Flamengo aí também, gente, né? Entra técnico também, sai técnico, mas sempre são as mesmas, né? Os mesmos erros, os mesmos problemas. Quando não é erro técnico, é jogador lesionado. Quando não é jogador lesionado, é jogador também com físico muito abaixo, enfim. Então a gente vê que o time do Flamengo ele precisa, né, não precisa mais contratar mais muito atacante, na minha modesta opinião, porque o Flamengo tem bons atacantes. Bruno Henrique, Pedro, né, tem jogadores de ponta que também pode fazer essa função de atacante, mas eu acho que o Flamengo precisa ir no mercado e trazer um substituto para o Arrascaeta. O Flamengo depende muito do Arrascaeta. Quando o Flamengo depende muito da boa fase do Arrascaeta. Ou seja, o Flamengo precisa ir no mercado, procurar um jogador, né, do mesmo perfil, das mesmas características, ou de formas de um jogador bom, que joga também diferente também, para equilibrar o meio de campo do Flamengo. Mas, infelizmente, nós sempre estamos acompanhando os mesmos erros
do Flamengo. Entra ano, sai ano, a mesma coisa, né? O Flamengo ganha títulos, ganha, mas ganha título também às vezes, sabe, já no limite dos físicos dos jogadores. Quando termina o ano, você vê que quando o Flamengo venceu a Copa do Brasil ano passado, você viu que o Arrascaeta não conseguiu mais jogar ao decorrer da temporada, Cebolinha terminou lesionado, Vina também terminou lesionado, Pedro também terminou lesionado, com lesões gravíssimas esses três jogadores. Ou seja, realmente é muito complicado, um elenco muito caro, né, um time super bem estruturado, passar por esse tipo de situação, né? Eu não sei o que ocorre nos bastidores do Flamengo, mas infelizmente nós não podemos também, né, fazer milagres também dentro de campo. A torcida vai para o estádio, faz a sua parte, né, empurra o time, mas às vezes parece que o time buga e parece que nada dá certo, né, quando acontecem as coisas, quando o Flamengo às vezes ou empata ou perde, e principalmente em jogos decisivos o Flamengo aí sempre vacila, né? Agora o Palmeiras abriu uma vantagem de 4 pontos, né? É o líder absoluto agora do Campeonato Brasileiro. Para você tirar 4 pontos do Palmeiras é muito complicado, entendeu? Eu não acho o Palmeiras um super time, um bicho papão, mas os caras também têm sorte e sabem também aproveitar as oportunidades e decidir os jogos. Não é à toa que o Palmeiras só ganha de 1-0, 2-1. Observe a diferença de elenco a diferença de elenco do Palmeiras para o elenco do Flamengo. O Flamengo, quando ganha, goleia, né? Ganha de 2, ganha de 3. O Palmeiras só ganha de 1-0 ou ganha de 2-1 apertado, chorado, né? Então acho que o Flamengo aí deveria, por mais que jogue mal, jogue bem, que ganhe os jogos. Para mim, não interessa se o Flamengo golear o Botafogo, mas se o Flamengo ganhasse pelo menos de 1-0, para mim era o suficiente para o Flamengo continuar na cola do Palmeiras. Agora o Flamengo vai ter um confronto direto contra o Palmeiras domingo que vem, e eu acredito que o Flamengo vai vencer esse jogo do Palmeiras, ou pelo menos arrancar um empate do Palmeiras. O Flamengo precisa agora vencer esse jogo. Se vencer, fica 1 ponto do Palmeiras. Então vamos torcer para que pode ocorrer nos próximos jogos do Flamengo, tá bom, nação? Então eu queria que você deixasse aí seu comentário, a sua opinião também, se inscrever também aqui no nosso canal Fla Oficial 19, tá bom? Porque isso aqui é Flamengo, pessoal.